Olá! Hoje a gente vai, é, olhar para uma figura central, mas de um jeito, assim, diferente. Adão. As fontes que a gente consultou, da Cabala, do Zohar, elas mostram Adão não só como uma pessoa, sabe? Mas como um código cósmico da humanidade. A ideia aqui é tentar decifrar um pouco disso. Ok, vamos dar uma olhada nisso. É uma ótima abordagem, porque a Cabala ela realmente explora significados em várias camadas. E um ponto de partida fundamental nesses textos é que Adão pode se referir a mais de uma coisa. São conceitos diferentes, na verdade. Interessante isso. Quer dizer, não é uma figura única. Que distinções seriam essas que as fontes trazem, então? Olha, basicamente, a distinção principal é entre Adam Kadmon e Adam Harishon. Adam Kadmon é o homem primordial, o arquétipo, sabe? A ideia divina perfeita, lá no plano mais alto, a Tzilut, o mundo da emanação. Como se fosse a planta original de tudo. A planta baixa, o projeto ideal? Entendi. E o outro, Adão? Esse seria Adam Harishon. Ele é tipo o reflexo dessa perfeição, mas já nos mundos mais, digamos, concretos, como o nosso. Representa a humanidade já manifesta, com a tarefa de gerenciar a criação, unificar as coisas. Uma tarefa que, bom, a história conta que foi interrompida, né? Imagino. E aí entra a famosa serpente, certo? Nessa interrupção. Como a Cabala vê essa figura? Para além do bicho literal, claro. Exatamente. E o fascinante aqui, sabe, é que a serpente, o Nahash em hebraico, é vista mais como um arquétipo. Ela simboliza essa força de separação, do egocentrismo, aquele impulso interno, sabe, que puxa pro desejo de receber só para si. Isso nos isola da unidade original. É mais uma dinâmica da consciência do que um animal. Entendi. Uma força interna, tipo o egoísmo. Mas essa ideia de ter uma força negativa, assim, bem no centro da história, não fica meio pesado? Como as fontes lidam com isso? Então, aí é que está um dos paradoxos mais profundos que esses textos trazem. Isso vem muito pela gemátria, a análise dos valores numéricos das letras hebraicas. O valor de Nahashá, que é serpente, dá 358. E, incrivelmente, o valor de Marshia, Messias, também é 358. Peraí, como assim? 358 igual a 358? A força da queda, da separação, tem o mesmo número da redenção final? Puxa, isso é bem contraintuitivo, exato. E o que isso sugere é algo poderoso, que a solução, a correção, o tikkun, não está em destruir essa força do desejo de receber, mas sim em transformar, mudar a direção dela, sabe? De receber só para si, para receber para compartilhar. A ideia é que a maior luz pode vir justamente da transformação dessa escuridão aparente. A própria falha já conteria a semente do conserto. Ok, isso muda bastante a perspectiva sobre o que a gente vê como negativo. Mas se a ideia é transformar essa força, como é que isso funciona na prática? Tem algum conceito para isso nas fontes? Tem sim. O conceito central é o de birurim. Significa algo como clarificação ou elevação. A visão cabalista é que, com aquela quebra inicial, faíscas da luz divina original ficaram meio que presas ou ocultas na matéria. E a nossa tarefa com nossas ações, intenções, é liberar, elevar essas centelhas. E como seria isso no dia a dia, assim? Pode dar um exemplo prático? O exemplo clássico é o ato de comer. Se a pessoa come com kavaná, com a intenção consciente de usar aquela energia para algo bom, para se conectar, ela estaria elevando a centelha divina daquele alimento. Mas isso vale para tudo, né? No trabalho, usar suas habilidades não só para ganhar para si, mas com a intenção de contribuir para o todo, isso também é um biriur. Cada interação vira uma chance de tikkun, de correção. Faz sentido. Interessante. E o próprio nome Adão, Adam, ele também tem esses códigos, essa gemátria. Com certeza. A gemátria de Adão é 45. Aleph é 1, Dalet é 4, Mem é 40, total 45. E as fontes ligam esse número 45 a uma forma específica do nome divino, YHVH, que está associada à manifestação no mundo. Isso sugere que Adão é o veículo dessa presença divina em ação,
E tem mais coisa aí. Usando outra técnica, o Notarikon, que pega as letras como iniciais, ADM pode ser lido como Adão, o início, a quebra, David, o meio, o processo de Tikkun, o rei que busca unificar, e Mashiach, o fim, a redenção completa. A jornada humana toda codificada no nome. Que coisa, hein? A jornada inteira ali e a estrutura do nome em si, Aleph, Dam. Sim, isso também é explorado. Adão pode ser visto como Aleph, a primeira letra, que simboliza o espírito, a alma, a unidade. Junto com Dam, que significa sangue, representando o corpo, a matéria. O ser humano como essa ponte mesmo entre o espiritual e o material, com essa missão de infundir espírito na matéria. Se a gente conecta tudo isso, né, essas análises de números, de letras, elas não são só um exercício intelectual, sabe? Elas buscam revelar a estrutura da nossa jornada, a fusão espírito-matéria, o desafio da separação, o caminho da correção, o Tikkun, e o propósito de trazer a consciência divina para a nossa existência material. Então, resumindo a ideia, Adão, por essa lente da Cabala, deixa de ser só uma figura lá do passado, né? Vira tipo um símbolo vivo da alma coletiva da humanidade. Um mapa para nossa própria jornada de crescimento, de retificação do mundo, o Tikkun Olam. Cada um de nós seria como uma célula dessa grande alma, com sua parte na correção. Então, pensando nessas ideias, a Cabala fala sobre Reshimot. São como registros ou impressões espirituais bem sutis, memórias da nossa condição original perfeita que ficam na alma, mesmo depois daquela quebra inicial. Fica a pergunta, né? Como será que essas reshimotes, essas memórias espirituais que estão lá latentes, como elas poderiam estar influenciando nossas inclinações, nossos talentos e até os desafios que a gente encontra hoje? Seria talvez um impulso silencioso nos guiando de volta ao nosso potencial, ao nosso Tikkun, pessoal? É algo para se pensar.